Nos meus anos de mestrado e doutorado, vi muitas vezes que fazer filosofia era impossível para nós brasileiros sem tradição. Talvez a filosofia seja hoje impossível mesmo, mas especialmente para quem tem tradição. Reinventar a possibilidade de uma cultura que desaba desde seus pilares mais íntimos é a tarefa, e ela é urgente, imediata. Mas com tantas verdades expostas nas paredes de suas cidades e museus, talvez seja difícil. Quem sabe os selvagens alegres e os exóticos de que hoje despontam com algum laço de cultura e tecnologia, talvez exatamente nós, os livres, cujos corpos desfilam pelas ruas como se dançassem, tenhamos a condição de romper o niilismo das tradições. Acreditar em um mundo possível de criar e criá-lo é a tarefa não de um homem, mas de uma cultura afirmativa, como penso ser a nossa. Nós, os sem lastro, muitas vezes em condições mínimas de sobrevivência, estivemos desde o princípio condenados a criar. Acostumados ao sofrimento, nos tornamos fortes, resistentes, dotados de uma inteligência que insiste sempre. Mas nossa criatividade tipicamente brasileira continua existindo apesar da escola, que nos ensina a história da literatura antes mesmo de nos inserir no universo estético da escrita. Do mesmo modo como iniciamos o estudo da gramática antes mesmo de termos consolidado a leitura. Síndrome dos subordinados que nasceram para decorar, repetir os gestos dos grandes, dos que pensam, dos filósofos, nós, os pobres, os broncos. Foi exatamente esta impossibilidade de fazer filosofia que me impulsionou a fazer este livro. Não importa a tradição que não temos, importa a vida, os modos de vida que estamos por criar. Estamos todos hoje condenados a inventar mundos menos desiguais, onde o valor da vida seja a grande moeda em vez da exploração, do consumo, da ausência de densidade humana e de alegria. Nessa direção e com a liberdade que os momentos de exceção permitem, que sigo quando assumo aqui um discurso muitas vezes apenas soprado entre a filosofia e a literatura. Impressões de leituras, interpretações que foram surgindo a partir de uma colagem de pensamentos, valores, conceitos que fui aprendendo nos livros, em geral de filosofia, na maioria das vezes de Nietzsche, mas também de Bataille, Schiller, Kant, Spinoza, Foucault, entre tantos outros. Não é para conversar com a tradição nem para trazer um conceito novo, não tenho esta pretensão. Escrevo apenas na tentativa de enxertar no pensamento cotidiano conceitos que considero fundamentais para a vida. O que busco não é ensinar, não acredito que alguém aprenda o que de algum modo já não saiba ou intua, mas estimular o pensamento crítico e criativo, o pensamento vivo por meio da filosofia, da literatura, da ação, da vida. Por isso me interessa voltar ao momento em que nossa humanidade nasceu, como faço no primeiro capítulo. Pensar em como o Homo sapiens foi tomando conta de si, como se percebeu, pensando, como foi tendo consciência da morte. São apenas algumas interpretações, mas que podem nos lembrar de algo que esquecemos, de algo que somos, se é que somos alguma coisa assim tão definida. Esse é um trecho dessa obra aqui da Viviane Musset, que é o homem que sabe, né? Hasta la vista, até a próxima.